Imagine um rei que recebeu de Deus uma sabedoria sem igual, acumulou riquezas incontáveis e governou um reino próspero. Mas, no final das contas, viu tudo isso escapar por entre os dedos. Quer descobrir como o homem mais sábio do mundo enfrentou sua maior provação? Fique conosco e desvende essa história fascinante. Se você chegou agora, te damos as boas-vindas ao canal Bíblia Descomplicada. Meu nome é Pedro Ferreira e aqui nesse canal nós refletimos sobre as mensagens que Jesus nos deixou através da Bíblia. Se isso te interessa, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda a palavra de Deus a alcançar mais e mais almas que precisam de salvação. Quando Salomão assumiu o trono de Israel, herdando a responsabilidade de seu pai, o rei Davi, ele se viu diante de um povo numeroso e de um reino que exigia sabedoria e discernimento. Era jovem e inexperiente, e a tarefa de governar uma nação parecia gigantesca. Certo dia, em Gibeão, Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Pede-me o que quiseres e eu te darei." Imagine só, diante de uma oferta tão generosa do próprio Criador, muitos teriam pedido riquezas, poder ou uma longa vida. Mas Salomão, reconhecendo sua limitação, pediu algo completamente inesperado. "Dá ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal." Essa resposta surpreendeu e agradou a Deus. Ele disse: "Porque pediste isso, e não pediste para ti longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço como disseste." Deus concedeu a Salomão uma sabedoria tão profunda que nenhum outro homem teve antes ou depois dele. Além disso, como um bônus divino, deu-lhe também riquezas e honra incomparáveis. A sabedoria de Salomão logo se manifestou. Uma das histórias mais famosas é a do julgamento entre duas mulheres que afirmavam ser mãe de um mesmo bebê. Sem provas ou testemunhas, Salomão ordenou que cortassem o bebê ao meio, dando metade para cada uma. A verdadeira mãe, desesperada, implorou que o bebê fosse entregue a outra mulher, preferindo vê-lo vivo, mesmo que longe dela. Salomão, então, reconheceu o verdadeiro amor materno e entregou o filho à legítima mãe. Esse julgamento não só resolveu a disputa, como também espalhou a fama da sabedoria do rei por toda a terra. Salomão não se contentou apenas em aplicar sua sabedoria nos julgamentos. Ele se dedicou a compreender profundamente os mistérios da vida, escrevendo provérbios, cânticos e reflexões sobre a existência, a natureza e o relacionamento com Deus. Líderes e sábios de outras nações vinham de longe para ouvir suas palavras e aprender com ele. A rainha de Sabá, por exemplo, viajou uma grande distância para testá-lo com perguntas difíceis e ficou maravilhada com sua sabedoria e as maravilhas de seu reino. Mas essa sabedoria não era apenas um dom, era também uma responsabilidade. Salomão entendeu que governar o povo de Deus exigia mais do que conhecimento intelectual. Exigia um coração alinhado com a justiça divina. Seu pedido inesperado nos ensina sobre a importância de buscar, acima de tudo, entendimento e discernimento para cumprir nossa missão na vida. E nos faz refletir. O que temos pedido a Deus em nossas orações? Buscamos o efêmero ou o eterno? Após receber de Deus uma sabedoria incomparável, Salomão iniciou um reinado marcado por paz, riqueza e esplendor que Israel jamais havia conhecido. Ele aproveitou esses dons divinos para consolidar o reino e promover o bem-estar do povo. Um dos feitos mais notáveis de seu governo foi a construção do Templo de Jerusalém, uma obra grandiosa que se tornou o centro espiritual de Israel. Salomão mobilizou recursos extraordinários para erguer o templo. Trouxe cedros do Líbano, ouro, prata e pedras preciosas.
Artífices habilidosos esculpiram detalhes minuciosos, e tudo foi feito com o maior esmero. O templo não era apenas um edifício, era a representação física da aliança entre Deus e o povo israelita. Quando a construção foi concluída, Salomão dedicou o templo a Deus em uma cerimônia magnífica, onde a Arca da Aliança foi colocada no Santo dos Santos e a glória do Senhor encheu o lugar de tal forma que os sacerdotes não puderam permanecer ali. Além do templo, Salomão construiu palácios luxuosos, fortalezas e cidades estratégicas. Seu palácio real era uma obra-prima de arquitetura e luxo, refletindo a grandeza de seu reinado. Ele estabeleceu rotas comerciais que enriqueceram ainda mais Israel, trocando mercadorias com nações distantes. Ouro, especiarias, animais exóticos e outros tesouros fluíam para o reino, fazendo de Israel uma potência econômica. A fama da sabedoria de Salomão se espalhou por todas as nações. Salomão também se destacou como escritor e poeta. Ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, abordando temas como justiça, moralidade, trabalho e o temor a Deus. Seus escritos não apenas orientavam o povo de Israel, mas também influenciavam outras culturas. Ele estudou a natureza, falando sobre árvores, animais, aves, répteis e peixes, demonstrando uma curiosidade e entendimento que impressionavam a todos. O período do auge de Salomão foi marcado por paz e prosperidade. O povo de Israel vivia em segurança, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desfrutando dos frutos de uma terra abençoada. A justiça era aplicada com equidade, e a sabedoria do rei era como um farol que guiava a nação. Esse tempo de glória parecia ser o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo, um vislumbre do que poderia ser uma sociedade baseada nos princípios divinos. Contudo, mesmo nesse período dourado, começaram a surgir pequenas fissuras. As alianças políticas, frequentemente seladas por casamentos com princesas estrangeiras, plantaram sementes que, mais tarde, trariam desafios ao reino. Mas, por enquanto, Israel desfrutava do seu momento mais brilhante, e Salomão era reconhecido como o rei mais sábio e rico da terra. Apesar de toda a sabedoria e prosperidade que marcaram o início de seu reinado, Salomão começou a trilhar um caminho que o afastaria dos preceitos divinos. Em busca de fortalecer alianças políticas e garantir a paz com as nações vizinhas, ele casou-se com muitas mulheres estrangeiras. Ao todo, foram 700 esposas e 300 concubinas, provenientes de povos como egípcios, moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e hititas. Essas mulheres trouxeram consigo suas culturas, tradições e, principalmente, seus deuses pagãos. Embora Deus tivesse advertido expressamente o povo de Israel para não se misturar com essas nações, a fim de evitar a idolatria, Salomão ignorou tais orientações. Aos poucos, seu coração foi se inclinando para as práticas religiosas de suas esposas. Ele não apenas permitiu a construção de altares e santuários para outros deuses, como também participou dos cultos idólatras. A influência das esposas estrangeiras foi corrosiva. De um rei que antes buscava a sabedoria divina para governar com justiça, Salomão tornou-se um líder que tolerava e promovia a idolatria em seu reino. Altares para deuses como Astarote, Milcom, Camus e Moloque foram erguidos nos altos das colinas ao redor de Jerusalém. Essas divindades estrangeiras muitas vezes exigiam rituais que eram abominações aos olhos de Deus, incluindo sacrifícios humanos. Essa mudança no coração de Salomão provocou a ira do Senhor. Deus apareceu a ele e disse: "Já que assim procedeste e não guardaste a minha aliança e os meus decretos, certamente tirarei de ti o reino e o darei a um dos teus servos. Contudo, por amor a teu pai Davi, não o farei em teus dias, mas nos dias de teu filho." 1 Reis 11:11,
12. Essa foi uma sentença dura, mas justa, diante da desobediência de Salomão. A partir desse momento, começaram a surgir adversários que ameaçavam a estabilidade do reino. Hadade, o Edomita, e Rezon, filho de Eliada, levantaram-se contra Israel. Além disso, Jeroboão, um dos servos de Salomão, recebeu uma profecia de que reinaria sobre 10 das 12 tribos de Israel, sinalizando a iminente divisão do reino. As alianças de Salomão, que tinham o objetivo de fortalecer o reino, acabaram sendo sua ruína. Ao buscar segurança e prosperidade através de meios humanos e desobedecendo às instruções divinas, ele abriu brechas que levaram à corrupção espiritual e política de Israel. Sua sabedoria, ofuscada pelas paixões e pela influência de suas esposas, não foi suficiente para salvá-lo das consequências de suas escolhas. Essa parte da vida de Salomão serve como um alerta poderoso sobre os perigos de se afastar dos caminhos de Deus. Mesmo o homem mais sábio do mundo não estava imune às tentações e armadilhas que podem desviar o coração humano. É um lembrete de que a fidelidade a Deus deve ser mantida acima de qualquer aliança ou interesse pessoal. Conforme Salomão se aprofundava em práticas que desagradam a Deus, erigindo altares para deuses estrangeiros e permitindo que a idolatria se espalhasse por Israel, o Senhor decidiu intervir. Deus, em sua infinita misericórdia, apareceu a Salomão para adverti-lo sobre o caminho perigoso que estava trilhando. Essa não foi uma simples repreensão. Era um chamado urgente ao arrependimento. Deus disse a Salomão: "Visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo." Apesar de ter recebido sabedoria e bênçãos incomparáveis, Salomão havia quebrado a aliança com Deus ao seguir outros deuses. Mas, por amor a Davi, seu pai, Deus afirmou que não faria isso durante os dias de Salomão, mas nos dias de seu filho. Além disso, não arrancaria todo o reino, mas deixaria uma tribo para a descendência de Davi, mantendo a promessa feita ao seu servo fiel. Essas palavras deveriam ter sido um alerta claro para Salomão. No entanto, envolto em suas paixões e vaidades, ele não se voltou para Deus. Como consequência, começaram a surgir sinais evidentes do declínio de seu reinado. Inimigos externos, antes controlados, começaram a se levantar. Hadade, o Edomita, que nutria ódio por Israel desde os tempos de Davi, retornou do Egito e começou a causar problemas ao sul do reino. Rezon, filho de Eliada, estabeleceu-se em Damasco e tornou-se um adversário constante no norte. Internamente, a situação também se deteriorava. Jeroboão, um jovem capaz e corajoso, ganhou destaque ao ser colocado por Salomão como supervisor dos trabalhadores da tribo de José. Certo dia, o profeta Aías encontrou-se com Jeroboão e, em um ato simbólico, rasgou sua capa nova em 12 pedaços, dando 10 a Jeroboão. Isso representava que ele governaria sobre 10 das 12 tribos de Israel. Quando Salomão soube disso, tentou matar Jeroboão, que fugiu para o Egito, aguardando o momento propício para retornar. Essas revoltas e profecias eram claros sinais das consequências dos atos de Salomão. O reino unido e próspero que ele herdara de Davi estava agora à beira da divisão. O povo começou a sentir o peso das decisões do rei. Os altos impostos para sustentar seus projetos grandiosos e o luxo da corte geravam insatisfação. A adoração a outros deuses trouxe confusão espiritual e afastou o povo dos preceitos do Senhor. As advertências divinas não eram apenas para Salomão, mas também para todo o Israel. Deus estava mostrando que a infidelidade tem consequências graves. O declínio não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo gradual, resultado de escolhas repetidas que iam contra a vontade de Deus.
Mesmo diante de tantos sinais, Salomão não demonstrou arrependimento genuíno. Sua sabedoria, obscurecida pela desobediência, já não o guiava como antes. Ele se tornou um exemplo de como até os mais sábios podem cair se não permanecerem fiéis a Deus. Essa parte da história de Salomão nos alerta sobre a importância de ouvir as advertências divinas e de nos voltarmos para Deus antes que seja tarde demais. O fim da vida de Salomão foi marcado por reflexões profundas e um sentimento de vazio que contrastava drasticamente com o esplendor de seus anos iniciais. Apesar de ter acumulado riquezas incomparáveis, construído obras magníficas e sido reconhecido mundialmente por sua sabedoria, Salomão sentiu o peso de suas escolhas e o distanciamento de Deus. Em seus escritos tardios, especialmente no livro de Eclesiastes, Salomão expressa uma visão melancólica e contemplativa da existência. Ele começa com a célebre frase: "Vaidade de vaidades, tudo é vaidade." Essas palavras revelam uma alma cansada que experimentou todos os prazeres e realizações que o mundo poderia oferecer, mas que ainda assim não encontrou satisfação duradoura. Salomão meditou sobre a futilidade das conquistas humanas sem a presença de Deus. Ele reconheceu que o trabalho árduo, o acúmulo de conhecimento e a busca por prazeres são inúteis se desvinculados de um propósito maior. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ele percebeu que, no fim das contas, tanto o sábio quanto o tolo enfrentam o mesmo destino inevitável: a morte. A consciência de sua mortalidade e das consequências de seus desvios levaram Salomão a uma conclusão poderosa. Ele entendeu que o verdadeiro sentido da vida está em temer a Deus e guardar seus mandamentos. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esse reconhecimento tardio foi uma tentativa de alertar as futuras gerações sobre os perigos de se afastar do caminho divino. O legado de Salomão é, portanto, dual. Por um lado, ele nos deixou uma riqueza incomparável de sabedoria nos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Seus ensinamentos sobre moralidade, justiça, diligência e temor a Deus continuam a orientar milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua capacidade de observar a natureza humana e extrair lições práticas é admirável. Por outro lado, sua vida pessoal serve como um aviso solene. O homem que começou seu reinado com uma devoção sincera a Deus terminou seus dias envolto em arrependimento e desilusão. O reino que ele herdou, unido de seu pai Davi, foi dividido após sua morte, cumprindo a profecia de que o reino seria rasgado por causa de sua infidelidade. As tribos do norte se separaram sob o comando de Jeroboão, enquanto apenas a tribo de Judá permaneceu sob o domínio de seu filho Roboão. A história de Salomão nos ensina que a sabedoria intelectual e as realizações materiais não são suficientes para garantir uma vida plena e alinhada com a vontade de Deus. É necessário um coração fiel e obediente. Sua trajetória nos faz refletir sobre nossas próprias vidas. Estamos construindo nosso legado sobre fundamentos sólidos ou estamos nos deixando seduzir por caminhos que, embora pareçam atraentes, nos afastam do propósito divino? Em última análise, Salomão nos lembra que é possível ter tudo aos olhos do mundo e ainda assim perder o que é mais importante. Seu legado é um convite à introspecção e ao realinhamento com os valores eternos que realmente dão significado à nossa existência. A trajetória de Salomão nos mostra que a verdadeira sabedoria não está apenas em conhecer, mas em praticar a vontade de Deus. Seu declínio serve como um alerta para permanecermos firmes na fé e não nos deixarmos seduzir
por caminhos que nos afastam do Criador. Que possamos aprender com seus erros e buscar diariamente alinhar nosso coração ao de Deus. E se você deseja aprender de uma vez por todas, de forma clara e organizada, sobre a palavra que Deus nos deixou na Bíblia, conheça o Manual da Bíblia. Você aprenderá sobre os eventos da Bíblia de forma cronológica, com um resumo ilustrado e objetivo de cada capítulo, fazendo seu aprendizado da palavra ser muito mais fácil. Você pode estudar através do seu celular, tablet ou computador. Dificilmente você encontrará um material com essa qualidade novamente, link na descrição e no primeiro comentário fixado.